Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda ao canal Mulheres como Girassol e eu quero trazer aqui uma reflexão. Hoje pela manhã estava orando e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que está lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 27 ao 30, que diz: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Essa é uma passagem muito conhecida, né? Ali onde nós vemos Pedro andando sobre as águas. E num primeiro momento, nós vemos Pedro avistando Jesus de longe e sem acreditar que ali era Jesus, né? Andando sobre as águas, ele pôs Jesus à prova, né? E ali ele pergunta se realmente era o Senhor, né? E se fosse o Senhor, que o Senhor desse ordem para que ele pudesse também andar sobre as águas, que ele pudesse também ir até onde Jesus estava. E ali o Senhor disse para ele: venha. E aqui nós vemos um ato de fé, um posicionamento de fé da parte de Pedro. Pedro, ele queria viver algo sobrenatural. Pedro queria viver algo novo. E ali ele se permitiu obedecer ao Senhor e andar sobre as águas. E muitas vezes nós estamos vivendo momentos de mudanças, de transformação, de incertezas. E com todas essas mudanças, com todos esses procedimentos, com todas essas situações, nós somos abatidas pelo medo. E o medo, ele nos paralisa. E o medo nos impede de vivermos os sonhos e as promessas do Senhor. E aqui eu aprendo uma lição com Pedro. Porque mesmo com medo, mesmo duvidando daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava diante dos teus olhos, ele teve um ato de fé e ele teve um posicionamento de fé. Porque muitas vezes nós dizemos: eu tenho fé, eu acredito, eu creio que amanhã viveremos um dia melhor, eu creio que nós viveremos um tempo melhor. Mas na hora de colocarmos os nossos pés na água, aí vem o medo, aí vem a dúvida, aí vem a incerteza. E nós, muitas vezes, não temos uma atitude como a de Pedro. Muitas vezes nós damos um passo para trás e deixamos de viver o sobrenatural. Deixamos de viver uma nova dimensão que o Senhor tem para as nossas vidas. Sim, porque eu acredito que Deus, ele tem o melhor e ele deseja que nós vivamos todos os dias experiências novas, experiências extraordinárias. Mas para isso, nós precisamos dar o nosso passo inicial. Nós precisamos, assim como Pedro, vencer o nosso medo, vencer as nossas incertezas e colocar o pé na água. Nós ouvimos muitas críticas, nós ouvimos muitas objeções sobre a atitude de Pedro, né? Quando ele ali percebeu o vento forte, quando ele percebeu que ele estava ali em alto mar andando e o medo abateu ao ponto dele começar a afundar e pedir socorro para Jesus. Mas pouco nós ouvimos sobre esse posicionamento de Pedro, porque antes dele ter o medo, antes dele pedir socorro, ele teve um ato de fé. Ele foi lá e colocou os pés sobre a água e ali ele andou. Qual outro discípulo que andou sobre as águas com Jesus? Qual outro discípulo que teve esta oportunidade? Qual outro discípulo
que falou: mestre, eu vou. Mestre, me permita andar sobre as águas. E hoje, o que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão é que nós precisamos chegar junto a Jesus, chegar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou insegura. Mas, Senhor, permita que eu ande sobre as águas. Permita que eu coloque os meus pés nas águas profundas. Permita, Senhor, que eu viva um novo tempo, seja na minha área profissional, seja na minha família, seja nos meus estudos, seja no meu relacionamento com o Senhor. Eu não sei qual a área que o Senhor tem te cobrado, eu não sei qual é a área que você colocou aí diante do Senhor, que você deseja uma mudança e uma transformação para este ano. Mas uma coisa eu sei, que a partir do momento que você se posicionar, assim como Pedro, e colocar o seu pé ali na água, o Senhor, ele vai abrir os caminhos. O Senhor, ele vai abrir as portas. O Senhor, ele vai permitir que você viva coisas extraordinárias que nem mesmo você imaginou viver. Como a própria palavra do Senhor diz, que nós viveremos coisas que os nossos olhos jamais imaginaram ver, que os nossos ouvidos jamais imaginaram ouvir. É tudo isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor e a colocar a nossa fé em ação para vivermos o sobrenatural, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração e que, se você já viveu uma situação como essa, de não acreditar, de não crer, de estar ali presa no medo, mas que teve uma atitude de fé, que se posicionou e ali você foi grandemente surpreendida pelo Senhor, conte aqui para nós o seu testemunho, compartilhe conosco, pois o seu testemunho pode transformar e mudar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E se você gostou dessa mensagem, se essa falou com você, compartilhe com outras pessoas. Deixe o Senhor te usar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.